Olá pessoal, saudações OnLuz, e eu estou mais uma vez aqui no canal do YouTube do Instituto OnLuz para trazer para vocês mais uma orientação terapêutica, dessa vez falando sobre a homeopatia integrativa e a mediação terapêutica para a família de autistas, reforçando o vídeo que a Mari Mariá trouxe para vocês no domingo passado, em que ela fala também sobre o cuidado que precisa se ter com todos os familiares e pessoas que são parte do vínculo das famílias que possuem crianças, jovens e inclusive adultos com o transtorno do espectro autista. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês como a homeopatia e a mediação podem ajudar para que ocorra um melhor bem-estar, uma harmonia, um equilíbrio em todo o convívio familiar desse transtorno que traz muitas dificuldades e tantas situações um pouco mais desafiadoras para cada um dos membros familiares, certo, gente? Então, cuidando de quem cuida, a homeopatia integrativa e a mediação terapêutica para auxiliar as famílias de autistas. Mas antes de iniciar propriamente esta orientação terapêutica, eu vou convidar você que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube para se inscrever, assinar, a clicar ali no sininho das notificações para poder receber cada uma das informações ou dos vídeos que a gente acaba publicando aqui, e você vai receber essa notificação então cada vez que a gente publica um vídeo aqui no canal do YouTube, tá? Então, outra situação também que eu vou pedir para quem não conhece o nosso trabalho, acesse o nosso site www.institutoonluz.com.br e veja quais as formas de tratamentos terapêuticos que nós oferecemos aqui para poder ampliar ainda mais o autoconhecimento, a autocura, a expansão de consciência dentro das técnicas terapêuticas e cursos que nós temos aqui no Instituto OnLuz também, certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que já vem acompanhando os nossos trabalhos há bastante tempo. Peço para que, se você tem algum familiar que possui o transtorno do espectro autista ou algum conhecido, compartilhem esses vídeos, gente, para que possa então contribuir um pouquinho mais para trazer um amparo então para cada uma das pessoas que fazem parte desse grupo de familiares, tá? Peço também para você seguir aqui a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como também no LinkedIn, certo, gente? Então, sem mais delongas, Margarete, vamos falar um pouquinho mais então sobre a homeopatia integrativa e a mediação terapêutica para poder contribuir um pouco mais com o equilíbrio e harmonia das famílias que possuem seus filhos, crianças, jovens e até mesmo adultos que possuem o transtorno do espectro autista. Então, vamos lá, Margarete? Então, seguindo aqui, gente. A primeira situação que a Mari Mariá já trouxe para vocês no vídeo anterior, tá? É justamente o impacto no diagnóstico que acaba acontecendo nas famílias em que é detectado que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adolescente ali, o jovem também, ele acaba carregando esse diagnóstico mais intenso que é o transtorno do espectro autista e tantos outros transtornos de personalidade, muitas vezes, que a criança também acaba desenvolvendo. Então, num primeiro momento, os pais, os cuidadores, sejam avós, sejam tios, sejam primos, sejam todos os membros familiares que pertencem então a este grupo familiar, eles tendem, na grande maioria das vezes, carregar alguns sentimentos, algumas sensações, algumas emoções que vão desencadeando ao longo do tempo muitos transtornos para a própria pessoa e desencadeando um transtorno então para grande parte dos familiares, tá? Principalmente um dos maiores impactos ou maiores sentimentos que muitas vezes acabam acontecendo são esses que eu acabei elencando aqui para vocês, tá, gente? Deixa eu trocar a canetinha aqui. Que é
essa ficou melhor, né? Que é justamente sentimentos de culpa, de rejeição, de negação, né? Quando a pessoa ela não aceita de forma alguma que existe aquela situação ali que está acontecendo, aquele diagnóstico, né? Que foi então diagnosticado, que foi feito então por profissionais da área da saúde, da área médica, né? Os neurologistas, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, esse conjunto de profissionais que fazem com que esse diagnóstico então seja mais preciso, tá? Então ocorre na grande maioria das vezes uma negação muito forte, porque as famílias elas têm aquela ideia de que a sua família não tem problemas, né? De que é uma família perfeita e que jamais vai aceitar um diagnóstico como esse, justamente pelo padrão de comportamento ou pela cobrança, né, que a sociedade exige de um padrão de família que não tenha problemas. E aí muitas vezes esses problemas, essas perturbações, essas turbulências que acabam acontecendo, esses desafios muito grandes que as famílias acabam vivendo no seu íntimo, né, dentro das suas quatro paredes, ele muitas vezes não é externado, né? Então fica aquela coisa, digamos assim, de família feliz na rede social, no ambiente externo, escondendo muitas vezes aquela situação desafiadora que a família vem vivenciando dentro do seu lar. Então a negação é uma espécie de vergonha que muitas vezes as pessoas têm em expressar que ela está passando por uma dificuldade e está precisando de ajuda. Então uma parte dessa negação acaba gerando também muita sobrecarga emocional, muitos familiares acabam ficando deprimidos com aquela situação que vem se apresentando, justamente porque acaba também gerando um sentimento de desamparo muito grande, justamente porque as pessoas elas acabam sendo excluídas muitas vezes dos seus círculos de amizades, acabam desenvolvendo muita situação de estresse, de impotência, de tristeza, de raiva, de revolta, de sentimento de fracasso. E cada uma desses sentimentos que acabam se desenvolvendo então em âmbito familiar vem a acarretar em muitas outras situações que a Maria já trouxe para vocês no vídeo anterior, mas que eu vou falar propriamente das técnicas terapêuticas que eu atuo aqui, que é a mediação terapêutica e também a questão da análise comportamental e da homeopatia integrativa, certo, gente? Então, cada um desses sentimentos vividos aqui pelos familiares, né, das famílias que possuem seus filhos que possuem então o transtorno do espectro autista, esses sentimentos vividos pelos pais ou então pelos cuidadores vai fazer com que as crianças ou que a família inteira seja vivenciado, digamos assim, acaba gerando conflitos nos relacionamentos, tá? Conflitos de várias formas, principalmente conflitos de ordem verbal, né? Acaba acontecendo bastante agressão verbal nos relacionamentos, muitas vezes por conta de toda essa sobrecarga emocional, sobrecarga sentimental, sobrecarga de responsabilidades que recaem sobre os pais. As pessoas elas não conseguem se expressar adequadamente, não conseguem expressar os seus sentimentos, as suas necessidades e muitas vezes acabam falando aquilo que não deveriam falar, né? Acabam expressando muitas vezes algumas palavras ofensivas, acabam tendo xingamentos, acabam acontecendo muitas vezes agressões psicológicas dentro do ambiente familiar, acaba acontecendo inclusive em algumas situações, por conta de todos esses fatores aqui, acaba acontecendo inclusive violência física dentro dos ambientes familiares, tá, gente? Então, todas essas situações aqui, quando acontece, né, o diagnóstico acaba impactando muito as famílias e elas também precisam de cuidados, né? Não é só a criança, o adolescente, o jovem que teve esse diagnóstico que precisa de um acompanhamento, mas todo o vínculo, todos os membros familiares
também precisam desse amparo para que todos possam compreender que tem tratamento, que tem como a gente conseguir harmonizar melhor todo o ambiente familiar para que ocorra então aquele conceito, né, de família feliz, aquele conceito de família estruturada, né? Porque quanto mais a gente for negando os problemas, escondendo os problemas, tapando o sol com a peneira, né? E não aceitando, negando que precisa buscar um apoio emocional, um apoio sentimental e também, em alguns casos, um apoio de ordem espiritual para tratar todos esses sentimentos, todas essas situações que acabam acontecendo, para que ocorra então o equilíbrio, a harmonia e o bem-estar no ambiente familiar, certo, gente? Então acaba muitas vezes havendo ou não havendo uma comunicação assertiva no relacionamento familiar. Então muitas vezes as pessoas elas vão justamente não conseguir se comunicar adequadamente. E essa falta de comunicação existente entre os pais, ela vai gerar um comportamento mais individualista, tá? Então as pessoas, principalmente a gente acaba percebendo que na grande maioria das vezes a responsabilidade pelos cuidados com os filhos, ela fica a cargo das mulheres e os homens então eles acabam muitas vezes se distanciando desses cuidados, muitas vezes negligenciando alguns desses cuidados, porque existem algumas estatísticas e aqui no consultório, né, gente, aqui no Instituto OnLuz, a gente também acaba percebendo que a grande maioria dos pais, né, dos esposos, eles acabam se distanciando muito mais da família e não buscando um tratamento mais adequado para tratar as suas próprias feridas. Então, o homem, ele carrega principalmente aquele status de que ele é forte, de que ele é firme, de que ele não tem problemas e que ele não precisa de cuidados. Então, essa característica que grande parte dos homens acaba carregando impossibilita e muito o cuidado pleno que precisa haver com todos os membros familiares, porque muitas vezes todo esse conceito, esse dogma, essa cultura machista que acaba acontecendo e que isso vem se repetindo, né, gente, de geração para geração. Vocês mesmas podem, todo mundo aqui que está acompanhando, né, esta orientação terapêutica, pode perceber no seu próprio convívio, mesmo não tendo transtornos do espectro autista na sua família, mas vocês podem perceber como acontece a busca por uma ajuda da figura masculina. Eles se tornam um pouco mais resistentes a essa ajuda, não é? Então, quando tem problemas nesse nível, então a resistência ela se torna um pouco maior. E aí a pessoa ela vai se tornar mais individualista ainda, tá? Ela não vai saber justamente como agir para poder tratar daquela situação, para poder ter um cuidado maior com aquele membro familiar, né? Ou ainda, muitas vezes as pessoas acabam sendo influenciadas por outras pessoas a se desligarem, a se distanciarem, né? Algumas vezes da família. Então acabam recebendo influências de pessoas que pedem justamente, que orientam, né? Os amigos, né? Acabam orientando para a pessoa se afastar daquele vínculo. E aí a pessoa, né? Tanto o homem como às vezes as mulheres também, né, gente? Elas acabam buscando relacionamentos extraconjugais para tentar diminuir, entre aspas, aquela carga, tá? Então, muitas vezes, essa individualidade, situações em que as pessoas vão buscando programas de entretenimento, vamos dizer assim, sozinhos, sem levar os seus companheiros ou a sua família para participar também. Então acaba voltando a ter, digamos assim, uma vida de solteiro, programando coisas na sua vida pessoal, excluindo os membros familiares, fazendo com que então as pessoas acabem se afastando cada vez mais
do seu vínculo familiar, gerando muitos mais transtornos para a vida da família, certo, gente? Então, essa falta de comunicação, esse individualismo ou essa influência externa que muitas pessoas acabam acontecendo, faz com que sentimentos negativos acabem se aglomerando ainda mais nas pessoas, e isso gera ainda mais conflito no impacto do diagnóstico e na convivência familiar, que acaba sendo prejudicada então por todos aqueles sentimentos que eu acabei apontando para vocês na lâmina anterior, tá, gente? Então, o que acontece? Como a mediação terapêutica, Margarete, pode ajudar, pode auxiliar a restabelecer o vínculo familiar, tá? A mediação terapêutica, gente, ela é uma junção de conhecimentos acadêmicos, tá? Porque, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, tá? E fui buscando ao longo da minha caminhada aqui as terapias integrativas para poder auxiliar um pouquinho mais, tá? Então, eu fiz uma junção de conhecimentos acadêmicos, metafísicos, holísticos e cósmicos para poder trazer para vocês um pouco mais de toda essa maravilha, né, de técnica que acabei desenvolvendo, então, para poder trazer um pouco mais de amparo para as famílias e para todas as pessoas que acabam buscando os trabalhos aqui no Instituto ONLUS, né, as técnicas terapêuticas que a gente oferece, justamente para possibilitar essa unificação, essa união, essa situação que todos nós precisamos, né, de unificação no meio familiar, desenvolvendo então com várias técnicas a mediação terapêutica, tá, gente? Então, a mediação, ela busca restabelecer a comunicação entre os membros familiares, fazendo-os perceber quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, possibilitando uma melhor conexão consigo para restabelecer a conexão com os demais membros familiares. Então, num primeiro momento, é o familiar que chega com essa questão, né, com essa situação, com esse desafio de estar vivenciando uma falta de comunicação assertiva no seu relacionamento familiar. A mediação terapêutica vai fazer com que a pessoa se observe aquilo que ela não está tendo como uma necessidade não atendida. O porquê que ela não está conseguindo expressar verdadeiramente os seus sentimentos. O que está acontecendo ali com ela que ela travou, digamos assim, né? Que ela não aceitou tudo aquilo. Quais são as culturas que ela acaba trazendo, né? Quais são o padrão de comportamento que ela carrega do seu meio familiar, que ela traz da sua hereditariedade, né? Quais as situações ali desafiadoras que ela vem vivendo também no seu ambiente profissional, nos seus vínculos de amizade, que também acabaram gerando um pouco mais de perturbações para a sua vida e excluindo ou fazendo com que ela se excluísse do seu meio familiar, né? Porque ela acaba excluindo ali, tanto ela se excluindo do seu meio familiar, como excluindo os demais membros, fazendo com que então essas necessidades vão se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, esmagadas, né, por todos aqueles sentimentos, e ela não consegue expressar aquilo que ela verdadeiramente sente, acaba engolindo muitas coisas, né, gente? Acaba nutrindo muitos sentimentos negativos e acreditando que isso nunca vai ter solução, tá? Então, a mediação terapêutica vai fazer isso, vai fazer com que a pessoa se observe atentamente quais são essas necessidades, né? E algumas dessas necessidades, gente, elas estão elencadas aqui, tá? Então, como uma necessidade, muitas vezes, que todos nós temos e que elas não são ouvidas, elas não são atendidas, elas não são observadas, muitas vezes nem por nós, quanto menos pelas pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, muitas vezes a gente tem uma necessidade de ser compreendido naquilo que a gente está vivendo de situação desafiadora, né? De que ocorra uma contribuição por parte das pessoas e uma valorização, né? Uma conexão maior, uma cooperação maior, uma situação em que as pessoas possam aceitar
aquilo que está acontecendo com a gente sem ficar dando opinião muitas vezes, né? Porque as amizades, os familiares que não possuem conhecimento, eles vão ficar colocando muitas ideias descabidas na nossa mente, vão falando muitas situações ali que vão gerando ainda mais dificuldades, ainda mais transtornos, ainda mais, algumas vezes, alguns arrependimentos na nossa vida, fazendo com que a gente vai perdendo a esperança, não é? Então, muitas vezes a pessoa ela tem essa necessidade de manifestar a sua esperança e vem alguém e joga um balde de água fria na vida dela, não fazendo ela refletir verdadeiramente, mas colocando ainda mais pedras no seu caminho, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela também tem uma necessidade de pertencimento, de pertencer àquele vínculo que ela está vivenciando, né? E aceitar aquela situação que ela tem para resolver, que é uma condição que para cada família, digamos assim, existe um desafio a ser superado, mas muitas vezes esse pertencimento faz com que as pessoas acabem não aceitando justamente aquela situação. Esse pertencimento faz com que as pessoas que conhecem tudo, que sabem tudo, que indicam tudo, né, vão fazer com que esse pertencimento vá sendo excluído da sua vida também, né? Outra necessidade é uma segurança que a pessoa precisa ter e ela acaba não tendo essa segurança justamente pelos falatórios alheios, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam dando muito mais ouvido para uma pessoa que não tem conhecimento de causa, né? Mas ouviu fulano, beltrano, ciclano, José, Maria, Pedro, Bastião, né? Surgiu esse nome aqui agora, gente. Mas sabe, fica ouvindo as pessoas que não têm conhecimento e acaba se sentindo ainda mais insegura e não confiando no seu potencial para poder transformar aquela situação negativa numa situação positiva para o seu próprio fortalecimento, né? E para o fortalecimento de todas as pessoas que estão ali fazendo parte do seu meio familiar, tá? Respeito, as pessoas têm essa necessidade de serem respeitadas no seu momento de dor que ela está passando ali, né? Mas vem aquele falatório e muitas vezes acaba desrespeitando muito as pessoas por não apoiarem ela muitas vezes, ou ter aquele falso apoio, né? Aquela falsa sensação de respeito que as pessoas estão passando ali, mas que não estão respeitando, elas estão julgando, elas estão criticando, elas estão desconfiando de tudo aquilo, né, que está acontecendo e passa essa desconfiança para as pessoas. Então, elas não estão dando aquele suporte necessário que a pessoa precisa. E essa é uma necessidade muito forte, muito intensa, muito pura que as pessoas precisam quando passam por algum tipo de situação mais desafiadora na sua vida, né? E muitas vezes o suporte, ele não é dado, né, para as pessoas. Elas acabam muitas vezes passando por muitos desafios ali, né? E as pessoas fingem estar dando suporte, né? Falam, sim, quando você precisar de qualquer coisa é só me chamar que eu te ajudo, mas não ajudam, né? E aí quando a pessoa pede ajuda, né, sempre vai ter ali alguma desculpa que aquele amigo, que aquele familiar, que aquele parente se prestou a dar o suporte, mas quando o suporte é solicitado, a pessoa se esconde, né? Então, muitas vezes esse suporte é muito importante para todas as famílias que passam por essa situação e todas as demais, né, gente? Afeto também, né? As pessoas elas precisam de carinho, de atenção, de afeto, precisam se sentir acolhidas ali para perceber justamente que ela tem alguém que ela possa contar, né? E proteção, que também é uma necessidade que todos nós precisamos, e essa necessidade ela precisa ser externalizada pelas demais pessoas também. Então essas aqui, gente, são algumas das necessidades que não são atendidas, não somente nas famílias que possuem seus filhos com o transtorno do espectro autista, mas
toda e qualquer situação. Essa é uma necessidade que todos nós humanos temos nas demais variadas situações, e que a mediação terapêutica ela vem demonstrar, ela vem fazer com que a pessoa observe aquilo que ela tem de necessidade e ela não está conseguindo expressar, tá, gente? Então é muito importante a gente fazer essa avaliação do porquê dessas necessidades que não são atendidas e nos comunicar com nós mesmos, nos entender, nos observar, nos aceitar de determinadas formas, aquilo que a gente carrega, né, no nosso interior, para que a gente tenha uma compreensão maior de toda a situação que está acontecendo e poder dar os passos necessários para conseguir solucionar cada uma dessas situações, tá? E na mediação terapêutica, então, gente, quais são as técnicas que eu utilizo para poder trazer um amparo maior para cada uma das pessoas que buscam se conhecer melhor, se comunicar consigo mesmo, se observar com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, para poder ter essa comunicação mais assertiva também no seu meio familiar, tá? Uma das técnicas é a homeopatia integrativa, que ela é um tratamento à parte da mediação, é um tratamento complementar, tá? A análise comportamental também, eu aplico também a análise, a gente diz que para observar ou para identificar qual é a verdadeira essência da pessoa, né? Qual é o seu perfil comportamental, se ele está ajustado, o que está desajustado, quais são as características mais fortes que a pessoa está apresentando e que muitas vezes pode gerar, né, gente, todos aqueles comportamentos um pouco mais desregrados no seu ambiente familiar, a falta de comunicação ou a não compreensão do que o outro está dizendo ali no momento, né? Porque os perfis comportamentais, sendo opostos, eles podem gerar conflitos também no âmbito familiar, fazendo com que não ocorra a compreensão do que está acontecendo ali. E muitas vezes uma pessoa ela pode ser mais controladora, mais manipuladora, a outra pode ser mais submissa e acaba acontecendo ali muitas vezes esse conflito em âmbito familiar, desencadeando então muitos outros transtornos. Então a análise comportamental ela também pode ser aplicada no tratamento com a mediação terapêutica para que a pessoa se perceba e também possa perceber os membros familiares como eles agem para poder contribuir ou para poder fazer o ajuste necessário durante o convívio, durante todo o tratamento que vai levar a vida inteira, né, gente, para essa questão, então, das famílias que possuem os membros com autismo, certo? O Reiki On-Luz, a cura cósmica, que também é aplicado durante a sessão de mediação terapêutica, justamente para ir trazendo maior equilíbrio, maior harmonia, maior paz, né, para a sua condição de tudo aquilo que a pessoa vem apresentando. E dentro da mediação terapêutica como um todo, né, gente, as técnicas principais são a comunicação não violenta e a inteligência emocional, tá? Trazendo todos os aspectos aqui também destes conhecimentos da homeopatia, da análise comportamental e também da astrologia kármica, tá? Em que a gente faz ali uma breve explanação para a pessoa, segundo seus aspectos astrológicos, seu signo solar, ascendente, descendente, os pontos principais durante a sessão de mediação terapêutica, para que ela possa identificar alguns dos pontos também e dessa forma contribuir para que ela tenha uma maior compreensão do porquê que a sua comunicação ela pode estar um pouco mais violenta também, né? Um pouco mais agressiva, um pouco mais frustrada, digamos assim, tá? Então essas técnicas aqui, gente, elas são realizadas, né, na mediação terapêutica justamente para fazer, né, ou para trazer um tratamento para que se possa observar então as principais características de cada membro familiar que for realizar a mediação terapêutica e assim contribuir para que seja potencializado o que cada um possui de melhor, trazendo mais entendimento, paz, equilíbrio, harmonia, compreensão e diálogo, que é o que a gente percebe que falta em todas as famílias.
né? Grande parte das famílias, assim como um todo, tá, gente? Não estão falando só do tema principal hoje, né, desta orientação terapêutica, mas em todas as famílias a gente percebe que há uma falta de diálogo, né? Então, quanto mais as pessoas acabam não dialogando, não conversando, não expressando aquilo que precisam, os conflitos familiares eles vão se acumulando e vai chegar um período da vida em que pode não haver mais solução para tudo aquilo que está acontecendo, tá? Para todas aquelas situações desafiadoras que todas as famílias vivem, certo? Então, quanto mais a pessoa for se observando, dialogando consigo mesmo e dialogando, expressando as suas necessidades e seus sentimentos, mais a pessoa vai conseguir equilibrar o seu meio familiar, ok? Certo, então a mediação terapêutica, gente, ela trabalha com estas situações para poder contribuir ainda mais para o restabelecimento da comunicação e unificar ainda mais as famílias, fazendo com que cada um que vai praticar, que vai realizar a técnica da mediação terapêutica, possa então trazer esse equilíbrio, essa unificação familiar com mais equilíbrio, mais paz, mais harmonia, mais compreensão e mais diálogo para as suas vidas, certo? E a homeopatia integrativa como ponto de equilíbrio. Então, a homeopatia, gente, ela também, né, ela é aplicada à parte, como eu falei para vocês, tanto as pessoas que fazem a socioterapia com a Mari Mariá, elas também realizam, né, como parte do tratamento, como complemento do tratamento da socioterapia, a homeopatia integrativa, porque ela justamente vai trazer um ponto de equilíbrio para todas as situações que a pessoa acaba vivenciando na sua vida, tá? Então, para todas as situações, para todas as patologias, né? E principalmente aqui falando sobre os sintomas emocionais gerados pelo impacto do diagnóstico, né? Do transtorno do espectro do autismo, que é vivenciado então pelas famílias. Então, a homeopatia ela vai tratar justamente esses sintomas emocionais, tá, gente? Como esses que estão elencados aqui, tá? A ansiedade, a angústia, os medos, a insegurança. Opa, faltou um Tzinho aqui, né? A tristeza, a agitação, o nervosismo, a preocupação, o estresse, a tensão, a culpa, a rejeição, a negação, a impotência, a raiva, a revolta, sentimento de fracasso, de fragilidade, entre tantos outros sentimentos e sensações que a pessoa vai vivendo e que a homeopatia integrativa ela pode ajudar, ela pode colaborar a ir curando, a ir fortalecendo ainda mais todas as situações positivas que a pessoa tem, né? A fé, a esperança, a cooperação, a compreensão, né? A amorosidade, né? O carisma que a pessoa tem, né? O cuidado que ela precisa ter para com os seus filhos e com os membros familiares. Então, a homeopatia integrativa ela vai tratar esses sintomas emocionais para que eles possam ser eliminados, né? Trazendo mais harmonia e equilíbrio para a pessoa que foi afetada, né, por aquele diagnóstico, né, foi impactada por aquele diagnóstico, bem como para os demais membros familiares, porque quando a pessoa, gente, ela passa por esses sintomas aqui, ela tem esses sintomas aqui e acaba afetando todo o convívio familiar, todos os membros ali da família também acabam sendo afetados por aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança que o pai, ou que a mãe, ou que o avô, a avó, o tio, enfim, a tia vem passando por estas situações, ou até mesmo os irmãos, né, das crianças ali que foram diagnosticadas, muitas vezes elas também passam por esses transtornos aqui, tá, por esses sintomas emocionais aqui. Então, os membros familiares acabam sendo muito afetados por aquela pessoa que tem tudo isso aqui, né, gente, que tem todos esses sintomas aqui. E quando a pessoa ela acaba iniciando um tratamento homeopático para ir eliminando esses sintomas aqui e tantos outros, né, gente, que muitas vezes acaba apresentando, acaba aparecendo, né, acaba aflorando na pessoa, os demais membros familiares que
conseguiram aceitar um pouco mais o diagnóstico, que estão mais ali conseguindo manter o equilíbrio, a calma, a compreensão, né? Aceitaram tudo aquilo ali que a família toda está passando, né? Mas eles vão sendo afetados, digamos assim, por aquele que não aceitou. Então, aquele familiar que passa por tudo isso e inicia esse tratamento com a homeopatia integrativa vai fazer com que ocorra esse equilíbrio e essa harmonia maior no seu ambiente familiar, tá? Então, é muito importante haver esse diagnóstico também, né? A pessoa, ela se perceber que ela passa por todas essas situações aqui, ela também pode procurar o tratamento alopático, né? Ela trazer um diagnóstico ali do porquê que ela está passando por aquelas situações todas, e através do diagnóstico feito pelo profissional da saúde, pelo médico, né? Seja ele um psiquiatra, seja ele um clínico geral, que muitas vezes algumas pessoas acabam procurando também para tratar um pouco mais as suas questões de angústia, de ansiedade, enfim, ou até mesmo médico neurologista, que muitas vezes também as pessoas acabam procurando, né, porque acham que podem ter um problema um pouquinho maior, mas enfim, a partir do momento que a pessoa vem também com o diagnóstico, ela pode procurar um homeopata integrativo, plenamente capacitado e habilitado, tá, gente, para poder dar início ao seu tratamento e ir eliminando cada um desses sintomas aqui, ou tantos outros que ela também pode apresentar, tá? Então, muitas vezes, o que a gente acaba recebendo de informação aqui também, né, gente, de algumas pessoas que a gente acompanha, e é muito importante a gente tomar cuidado com isso, tá? É que existem alguns locais espalhados pelo Brasil que estão trabalhando com a homeopatia de uma forma escondida, tá? Eles indicam o tratamento homeopático sem indicar qual que é a fórmula que está sendo colocada ali, tá? Então, são frasquinhos que são disponibilizados para as pessoas para um tratamento de ansiedade, mas não se sabe o que tem lá dentro. Para tratamento de estresse, para tratamento de agitação, para tratamento de insônia, para tratamento de constipação, né? Para tratamento de qualquer coisa, né, gente? Qualquer sintoma aqui que se apresente, tá? Então, existem alguns lugares, chegou isso ao nosso conhecimento, de que pessoas estão fornecendo esse tipo de atendimento sem passar por uma avaliação completa de um homeopata, tá? De um homeopata integrativo, certo, gente? Então, ali acaba acontecendo um risco muito intenso, porque a gente não sabe o que realmente tem dentro daqueles frasquinhos, tá? Então, o tratamento homeopático, gente, ele deve ter um acompanhamento periódico por um profissional devidamente habilitado, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode indicar homeopatia, né? Precisa ter o reconhecimento desse profissional, ele precisa ser registrado, tá? Ele precisa ter estudado verdadeiramente para poder fazer a recomendação homeopática, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode indicar para você o que você deve tomar porque você não está conseguindo dormir à noite, tá? Então, existem, inclusive, pessoas que fazem essa indicação de forma mediúnica. E isso não é o correto, porque a avaliação homeopática, gente, ela observa todos os sintomas da pessoa, né? Tudo aquilo que ela vem apresentando para poder indicar a melhor fórmula, tá? Que vai se adequar com todos os sintomas que a pessoa está apresentando. Então, não é simplesmente tomar uma dipirona para dor de cabeça, tomar lá um endo para uma azia, uma má digestão que a pessoa está tomando, né? Que grande parte das pessoas acabam fazendo uso desses medicamentos para isso, tá? Tranquilo, mas a homeopatia, assim como muitos tratamentos médicos, precisam do profissional para indicar o melhor medicamento, a melhor fórmula
para o tratamento da pessoa, tá? Então, é muito importante que vocês observem isso, porque não é nada recomendado tanto o uso da homeopatia como o uso de fitoterápicos nesses locais, tá? Então, é arriscado as pessoas que estão fazendo isso, tá bom, gente? Pois porque que precisa, né, a gente ter também ali o profissional adequado, o profissional habilitado para fazer a indicação da homeopatia, tá? Porque muitas vezes vai precisar acontecer o tratamento periódico, né? As pessoas elas vão ter esse acompanhamento periódico que precisa ser feito, pois muitas vezes vai se fazer necessário o ajuste da dose. Por exemplo, a pessoa toma 5 gotinhas 3 vezes ao dia, dá ali alguma reação que é normal ter uma reação durante o uso da homeopatia, tá? E o profissional vai precisar ajustar aquela dose. Às vezes tem que aumentar um pouquinho, às vezes tem que diminuir um pouquinho. E muitas vezes aquela fórmula ela vai precisar também ser revista, né? Porque muitas vezes ocorreu uma não adequação e aí precisa rever a fórmula também, tá? Para que possa ter o efeito desejado, né? E além também, né, gente, para que a fórmula homeopática que foi recomendada pelo profissional devidamente habilitado faça o efeito desejado, tá? Que é o que eu sempre indico para todas as pessoas que fazem acompanhamento homeopático comigo, é que elas também precisam fazer mudança de hábitos, tá? Elas vão precisar mudar alguma coisa na sua rotina, elas vão precisar modificar algum alimento, forma de se alimentar. Vão precisar beber muita água durante o dia também, né? Dentre tantas outras indicações que são informadas durante a avaliação da homeopatia, certo? Então, quanto mais a pessoa também for fazendo a sua mudança de hábitos, mudando muitas coisas ali que muitas vezes ela fazia e que aquilo ela estava trazendo muita toxicidade para a sua vida, desde frequentar lugares muitas vezes, ter hábitos indesejados, ter vícios, né? Uma alimentação desregrada, ter muitas vezes contato com pessoas que também são tóxicas para a sua vida, né? Aquelas pessoas que ficam influenciando a cabeça da gente o tempo inteiro, ficam falando muitas coisas, notícias muitas vezes que a gente acaba acompanhando, né? Nas televisões, no rádio, jornal, enfim, nas redes sociais, também fazem mal para a nossa estrutura celular. A gente também tem que eliminar muitos desses hábitos, porque as nossas células, gente, elas acabam captando todas aquelas informações. Então, se tem pessoas que têm o hábito de ficar ali muitas vezes com o noticiário 24 horas por dia ligado, né? Aquele noticiário vai fazer com que a nossa estrutura celular acabe ficando muito debilitada, tá? Porque quando a gente recebe uma sobrecarga negativa de alguma notícia, as nossas células, o nosso corpo, que é formado, né? A gente até já falei isso para vocês, por 70% de água, tá? E a água, ela carrega muita memória. Então, tudo aquilo que é negativo vai ficar impregnado no nosso corpo e aquela informação negativa vai fazer com que as nossas células acabem trabalhando de uma forma totalmente desregrada. E muitas vezes a homeopatia ela não vai fazer o efeito desejado porque ela também trabalha com a memória da água, tá, gente? Então, se eu deixo o meu medicamento homeopático também ali, recebendo algum tipo de radiação, recebendo informação negativa, ou eu deixo guardadinho lá no meu quarto, né? Por exemplo, que eu deixo as minhas fórmulas que eu tomo, gente, eu deixo guardadinha lá dentro do meu armário, no meu quarto, bem protegidas. Mas o importante, né, é que como a homeopatia, assim como a água, gente, que a gente toma, assim como o alimento que a gente, né, come, assim como tudo que a gente faz, eles recebem uma sobrecarga de palavras, de pensamentos, de sentimentos, e quanto mais eu falar, eu expressar, eu ter atitudes negativas, eu pensar, né, ter pensamentos negativos, mais vai ficar impregnado em todo o ambiente que eu vivo, né?
Não adianta muitas vezes eu tomar bastante água se o meu pensamento ali vai estar negativo ou ficar expressando uma palavra negativa, porque ela vai ficar impregnada ali naquele copinho de água que eu estou tomando e, consequentemente, o meu organismo também vai ficar dessa forma, tá? E para quem não está compreendendo, né, o que eu estou falando, existe um médico que já, né, faleceu, que é o Dr. Masaru Enomoto, que ele fez essa pesquisa das fórmulas da água, tá? Então você pode dar uma pesquisada ali, vou deixar aqui, inclusive, né, na descrição do vídeo, o nomezinho desse médico e o estudo que ele fez, um breve relato aqui para que vocês possam identificar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais também sobre a fórmula da água, né, as memórias da água, melhor dizendo, é o estudo que ele fez, as memórias da água, se não me falha a memória, tá? E que traz essas explicações bem intensas para vocês também, né? Para vocês cuidarem com as formas de pensamento, com as formas de sentimento, com as ações e com as palavras, ok, gente? Pois bem, e a duração do tratamento da homeopatia, gente, ele é muito variável, tá? Ele não tem um prazo determinado para que se conclua, né? Então, muitas vezes, o que vai se observar é justamente a diminuição ou a melhora significativa de todos aqueles sintomas que a pessoa vai apresentando. Isso para qualquer patologia, tá? Então, vai diminuindo, vai eliminando o sintoma, o tratamento ele pode ser cessado, tá? Mas tem aquela condição, a gente não pode parar de tomar de uma vez por todas. Precisa haver a diminuição da dosagem até a sua exclusão total, tá? Então, vai exigir da pessoa muita paciência, comprometimento, dedicação, disciplina e muito amor por si e pelos seus familiares, certo, gente? Porque quanto mais a gente tiver todos esses adjetivos aqui, né? Paciência, comprometimento, dedicação, disciplina, mais o tratamento da homeopatia integrativa, da mediação terapêutica, da socioterapia, vai fazer efeito para a pessoa, tá? Para a pessoa e para os seus familiares, né? Porque quanto mais amor a gente tiver por nós e pelos membros familiares, todos os tratamentos que trabalhados juntos vão trazer um efeito ainda mais positivo para todo mundo, tá, gente? Bem, meus amores, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Serão essas orientações que eu tinha para trazer para vocês, essas indicações, né, de como a homeopatia integrativa e a mediação terapêutica, alinhadas a todas as técnicas que eu atuo aqui no Instituto OnLuz, podem trazer de benefícios para todas as pessoas que possuem, então, os seus filhos, né, sejam crianças, adolescentes, jovens e adultos com o transtorno do espectro autista. Mas lembrando também, né, gente, que a homeopatia e a mediação, elas servem para todos os tipos de conflitos que cada um de nós vive no nosso dia a dia, certo? Agradeço a cada um de vocês. E se você ficou, então, interessado em como que a mediação terapêutica e a homeopatia podem ajudar a contribuir com o bem-estar para todas as situações que você vive de conflitos na sua vida, é só manter contato com a gente, certo? Agradeço a todos e deixo esse recadinho aqui. Quem se ama, se cura. Certo, gente? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!